Prontinho, prof. Boa aula. Boa noite, alunos. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Tainá Maiara Schmidt. Eu estou ministrando a disciplina de inglês e trouxe hoje para a nossa aula, em especial, várias dicas legais, dicas atualizadas para potencializar o resultado de vocês no Enem, né? E outras provas também que vocês optarem, tá? Ter dicas para o inglês vai abrir portas para concursos, né, vestibulares, o próprio Enem e etc. Então, assim, dicas valiosas. Tomara que dê certo para vocês, assim como deu para mim em muitas oportunidades. Eu trouxe uma frase bem legal e motivacional para a gente. Preparar-se para o Enem, em inglês, é abrir portas para um futuro brilhante. Venha aprender estratégias e técnicas que farão a diferença na sua prova e garantirão um excelente desempenho. Eu acredito que se a gente prestar atenção, der ênfase no que a gente está procurando, vai dar certo, tá? E eu preparei algo bem legalzinho. Eu preparei esse material em slide e um vídeo. Inclusive, eu vou tentar compartilhar o vídeo primeiro, para depois o slide, tá? Deixa eu tirar aqui a apresentaçãozinha. Eu vou compartilhar a tela com vocês do vídeo primeiro, tá? Deixa eu abrir aqui. Tentar compartilhar agora. Eu vou abrir o vídeo, tá? É um videozinho do professor Guilherme, ele dá umas dicas legais, ele ajuda muito na parte individual, e assim que terminar, eu entro com o slide com vocês, tá? Qualquer coisa, manda. Ai, um minutinho por causa da propaganda. Perdão.
Pessoal, voltando aqui, né? Ele deu umas dicas bem valiosas, bem bacanas. Inclusive, ele compartilhou com a gente a ter calma, a ter aquele cuidado. São muitas questões no dia. São 5 questões de inglês no Enem. Então, assim, se a gente prestar atenção, essas 5 questões que vocês acertam faz uma diferença muito grande na pontuação final. Então, a gente não precisa se afobar, não precisa ter pressa, não precisa se desesperar, porque vai dar certo se a gente vê com carinho, vê com respeito. Ele comentou sobre 2 técnicas, né? E eu vou falar com vocês no slide sobre isso, tá? São dicas, tá, pessoal? Para facilitar aqueles que não dominam o inglês, só para facilitar, tá? Porque agora no último ano é muito difícil a gente acumular um material aí de 6, 7 anos de aprendizado de inglês em 6 meses, 8 meses. Então, assim, não domina a língua, a gente tem algumas técnicas que facilitam, tá? Ela também não é 100%, ela não é certeza de garantia de que vocês vão acertar, tá? Facilita. Eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês sempre se atentassem no tempo, porque provavelmente a de língua estrangeira são as primeiras questões que vêm no caderno. E aí, se vocês otimizam o tempo de vocês, têm tranquilidade e garantem que passou pelas questões, resolvendo do jeitinho que vocês estavam adaptados, é sucesso, vai dar bom, tá? Então, assim, eu vou trazer para vocês ali algumas dicas para facilitar. Quem já domina o inglês vai saber na tradução, vai saber fazer a interpretação, que é bacana, não vai cair gramática, tá, pessoal? A gramática do inglês é muito próxima do português, tá? Principalmente quando a gente fala de verbo, advérbio e do substantivo, tá? A diferença é que tem uma troca delas ali e a forma de negação da frase, tá? Mas é bem próxima à gramática. Ainda bem que não tem, porque se no português já é meio complicado imaginar no inglês, né? Mas é só para entender sobre o que o assunto fala e qual é o direcionamento que a gente vai ter para interpretar isso, tá? Aqueles que não dominam o inglês, vai ter umas palavrinhas-chave que vão acionar os gatilhos na nossa mente, tá? Para facilitar a introdução do que o conteúdo está pedindo, tá? Por isso que a professora pede para vocês se atentarem aí. Vai ter umas dicas que vão ajudar vocês a fazer essa análise e associar, tá? Mas cuidado, o inglês, ele tem umas armadilhas, tá bom, pessoal? Eu peço muito para vocês prestarem atenção. Quem domina, vai embora, tá tranquilo. Mas quem não domina, tem que se atentar a isso e se ligar nas dicas, tá? A professora vai compartilhar agora o slide e de pouquinho em pouquinho nós vamos familiarizando e entrando no conteúdo, tá? A professora vai compartilhar aqui a tela. Tá? Vou colocar no modo apresentação do meu PowerPoint. Tá. Vou retomar a frase, tá, pessoal? Preparar-se para o Enem em inglês é abrir portas para um futuro brilhante. Venha aprender estratégias e técnicas que farão a diferença na sua prova e garantirão um excelente desempenho. Pessoal, boa noite. Hoje eu quero convidar todos vocês a conhecerem algumas dicas essenciais para se sair bem nas questões de inglês do Enem. O inglês é uma matéria importante que pode ajudar a melhorar sua pontuação geral. É igual eu falei para vocês, se vocês entrarem na prova, tranquilo, são cinco questões. Se atentar, é 5 questões certas que vão fazer uma diferença tremenda na pontuação geral, tá? Vamos explorar estratégias de leitura, interpretação de textos, vocabulário e dicas gramaticais que podem fazer toda a diferença na hora da prova. Lembre-se, entender bem o inglês não só ajuda no Enem, mas também abre portas para oportunidades futuras. O exemplo que eu dei para vocês são inúmeros vestibulares, tá, pessoal? Que tem a opção, tem questões inseridas, tá? Concursos também, tá, pessoal? Específicos de algumas áreas, tá? Não são todos. Alguns concursos, para quem for trabalhar dependendo da área, tem umas questões em inglês, tá? E etc. Mas também abre portas para oportunidades futuras. Venha descobrir como se preparar de forma eficaz e garantir um bom desempenho. Primeira dica, pessoal, primeira dica que a professora trouxe para vocês. Pratique a leitura em inglês regularmente, a leitura constante de texto em inglês, como artigos, notícias, contos e até mesmo livros.
Ajuda a melhorar sua compreensão e interpretação. Pessoal, vocês não precisam buscar coisas que não são atraentes para vocês. Se você for buscar um artigo, já busca um artigo na área que vocês gostam. Eu gosto de literatura, professora. Então, você vai lá e procura artigos de literatura. Eu gosto de ciências. Procura artigos ligados à ciência, que são conteúdos que são atrativos, que aguçam a curiosidade de vocês. Só de vocês baixarem um artigo e ler o resumo ali para saber sobre o que o artigo está falando, vocês já vão começar a fazer uma ligação e uma cognição associada. Então, vai começar a abrir a mente de vocês vão começar a gravar com mais facilidade, vão começar a desvendar, vão começar a entender melhor o inglês, porque ele precisa ser praticado para vocês terem melhora no aprendizado, tá? Vocês podem assistir séries, tem muitas séries aí que ganham o coração, né, do pessoal, do telespectador, e aí ajuda, facilita, músicas, quem gosta muito de música pode usar isso para ajudar. Então, assim, tem inúmeras possibilidades de vocês interagirem com conteúdos em inglês que facilita. Inclusive, pessoal, existem redes sociais, que eu até peço para vocês tomarem cuidado e tal, e aplicativos que vocês fazem amizade com pessoas nativas, né, dos Estados Unidos, do Canadá, até um pouco da Inglaterra, e que falam fluente, até porque é nativo de lá. E aí, nessa interação, vocês conseguem fazer a troca, você aprende muito mais rápido, muito mais fácil. Só peço para vocês tomarem cuidado, porque existem coisas ruins por trás, né? Então, eu peço que vocês tomem cuidado com essa interação, se caso for opção de vocês, tá? Quanto mais você ler, mais fácil será entender e responder as questões de interpretação de texto do Enem. Quanto mais vocês tiverem convívio, mais fácil vai ficar, tá? Eu creio que vai ficar assim tranquilo para vocês com o passar do tempo. Essa é a primeira dica, tá? Eu preparei uma segunda dica. A professora está fazendo um resumo geral, tá? Do que foi vivenciado nesse período que a gente estava tendo as aulas, e eu vou ampliar isso com as análises, tá bom? A professora trouxe as dicas, trouxe as opções, e futuramente a professora vai trazer as análises e a interação direta com vocês com as dicas que a professora trouxe, para ver se funciona. Cada um tem um clique, tem um estralar de dedos para entender, tá? A dica 2, amplie seu vocabulário, né? Conhecer uma variedade de palavras e expressões em inglês é crucial para entender os textos e responder corretamente as questões. Quando vocês têm isso enriquecido, nossa, abre muitas portas, pessoal. Na hora de vocês associarem o tema que está sendo dito, já fica muito mais fácil vocês interligarem alguma frase, alguma coisa que já é vivenciada por vocês, tá? Use aplicativos, lista de vocabulário temático e cartões de memória, os flashcards, para aprender novas palavras todos os dias. Não se esqueça de revisar regularmente para fixar o conhecimento. Quando a gente está no ensino fundamental, hoje em dia, as séries iniciais já têm acesso à disciplina de inglês, correto? Quando vocês estão no ensino fundamental 2, a gente já começa a estudar um pouco da gramática e a iniciar uma conversação, correto? Quando a gente entra nesse processo do inglês, aqueles que estão bem aquecidinhos já começam a trabalhar em cima de formação de frases, já começam a entender por que o verbo está naquele local, por que o substantivo antecede, e aí fica mais fácil. Quem não vivenciou isso, nós vamos fazer umas dicas daqui a pouquinho, lá na frente, para identificar e facilitar. Para facilitar, desculpa, como é que nós vamos fazer a ligação do tema e a interpretação, tá? Para quem não domina o inglês. Terceira dica bem valiosa, pessoal. Pratique provas anteriores para resolver questões de pratique provas anteriores e resolver questões de provas anteriores do Enem é uma excelente maneira de familiarizar com o formato e o nível de dificuldades das questões de inglês. Eu vou trazer bastante para vocês nas aulas presenciais questões antigas para vocês terem uma noção de como a gente vai funcionar, como é que as questões
inclinam para vocês interpretarem. Existem questões que não tem texto, é só visual, é só imagem não verbal. Tem texto que tem um trechinho, tem charge, tem de tudo um pouquinho. Então, assim, eu vou trazer várias opções para vocês começarem a entender. E uma das dicas futuras lá da frente é que, às vezes, no texto não está tão explícito, mas quando vocês observam a imagem, vocês já começam a associar. Aí fica mais fácil ainda de vocês entenderem o que o texto quer passar, tá? Para quem não domina. Quem domina sabe que na tradução vai embora, consegue rapidão resolver, tá? Ao fazer isso, você estará preparado e confiante no dia da prova. Quanto mais provas vocês fazem, mais fácil ela vai ficar, tá, pessoal? Porque vocês vão pegar os macetes, vão começar a identificar alguns detalhes, vocês vão fazer os testes de algumas dicas que a professora vai passar. Então, isso vai fazendo uma rotação, um rodízio bacana e vai ficar bem, bem legal para vocês. Então, eu vou preparar bastante questões dos Enems passados para vocês vivenciar nas aulas presenciais. Pessoal, o professor Guilherme, do vídeo que a professora compartilhou com vocês, ele comenta sobre essa leitura, tá? Skimming. É uma leitura diagonal. Como assim? O objetivo é captar a ideia geral do texto rapidamente. Um detalhe. Lá no texto fala, vocês viram lá palavras que associam, vamos supor, atividade física a função cardiovascular e vocês veem lá crianças. Vocês rapidamente vão associar, mediante essas 3 palavrinhas-chave que a gente fala, que vocês identificaram a princípio, que o texto está falando de alguma coisa ligado a exercício físico a crianças, correto? E ao funcionamento do sistema cardiovascular. Então, se você sabe alguma coisinha, algum detalhe que está ligado a esse tema, você começa já a abranger o conhecimento. Poxa, então eu já sei que é alguma coisa ligada a isso. Então, nas alternativas, ele vai associar a algo ligado a isso. Então, é bom vocês abrirem a mente para o conteúdo que é citado, tá? Fazer a ligação para isso. Se vocês... Opa, a professora passou aqui. Deixa eu terminar de falar aqui, tá? Como fazer isso? Leia o título, subtítulos, introdução e a conclusão e passe os olhos pelos parágrafos em busca de palavra-chave. Como eu citei 3 palavrinhas para vocês ali, a gente pode ter outros modelos em outros formatos, etc. Mas ela ajuda vocês a abrir a mente pelo que possivelmente pode estar falando no texto. Então, isso vai ajudar vocês a interpretar o que está falando. Então, não vai ficar tão distante... vocês não vão precisar traduzir o texto inteiro na mente toda para resolver, tá? Se vocês souberem sobre o que o texto está falando, já ajuda muito nas opções, correto? Esse é o skimming. Agora, já vem o scanning, a leitura rápida, tá? O objetivo dessa leitura é encontrar informações específicas ou detalhes pontuais no texto. Como fazer isso? Corra os olhos pelo texto, procurando por datas, nomes, números ou palavras-chave relacionadas à pergunta. Se lá na pergunta, igual o professor Guilherme passou a dica para a gente lá, a pergunta: qual foi o resultado da pesquisa relacionada ao exercício físico? E lá embaixo vocês viram que vocês acharam a palavra-chave lá, melhora no sistema cardiovascular. Já é uma associação. Vocês entenderam sobre o que estava falando e associaram a pergunta. Então, vocês não vão ter sofrimento, vocês vão precisar ler o texto todinho para entender o resultado relacionado, tá? Esse é o scanning. Tem mais uma dica, tá? Tem a leitura detalhada. Aí, pessoal, se vocês estiverem com dificuldade de achar aquela palavrinha-chave, etc., ou se vocês já dominam o inglês, é importante que faça uma leitura bem profunda, tá? Qual é o objetivo? Compreender profundamente o conteúdo do texto. Como fazer isso? Leia cada parágrafo com atenção, analise a estrutura das frases e busque entender o significado das palavras desconhecidas pelo texto. Lembrando que quando a gente está aprendendo inglês e a gente vai traduzir para o português, nem sempre as frases ficam certinhas, conectadinhas, com o mesmo sentido. Ela fica, às vezes, sem aquele encaixe perfeito. Mas vocês vão associar ao conteúdo e fazer a ligação correta, tá, pessoal?
Então, assim, nem sempre a tradução que vocês vão trazer ao pé da letra vai ficar algo compreensível ou no português perfeito, a frase encaixada, resolvida. Mas vocês vão levar isso, vão encaixar isso da forma correta na hora de resolver, na hora de assinalar, tá bom? Vocês vão fazer esse tipo de leitura se vocês não conseguirem, não tiverem dificuldade de achar na primeira leitura algo que relacione ao conteúdo, tá? Aí sim vai ter que entrar no detalhe por detalhe. Às vezes vocês vão achar ali um substantivo, vocês vão achar um verbo, porque no inglês o verbo ele sofre umas modificações, tá? Perdão. O tempo tá seco, eu tô falando bastante. E aí vocês vão conseguir associar a interpretação, tá, pessoal? Não vai cair gramática, não, mas a gente tem que entender um pouquinho, porque ela modifica, tá bom? Principalmente com o substantivo e o verbo no inglês. Mais para frente a professora vai explicar como que fica essa diferença, tá? Do inglês para o português com o substantivo e o verbo. Pessoal, algo importantíssimo que eu não posso deixar de falar para vocês, principalmente para quem não domina o inglês, são os cognatos. Cognatos são palavras em diferentes idiomas que têm uma origem comum e por isso apresentam semelhanças e... Ai, perdão. Desculpa, porque eu tô falando muito, deixa eu até... Aí desacostuma. Os cognatos, pessoal, é maravilhoso, principalmente pra gente que não domina o inglês, tá? Cognatos são palavras em diferentes idiomas que têm uma origem comum e por isso apresentam semelhanças em sua forma ou significado. Eles frequentemente derivam de uma raiz, de uma saidinha, comum em uma língua ancestral, como o latim ou o grego. Elas estão em 3 formatos, galera. Elas são exatamente iguais, elas são parecidas ou elas são diferentes. Um exemplo assim, ela tem a mesma escrita, mas elas têm tradução diferente, tá? Eu vou explicar uma por uma. Os cognatos são úteis para o aprendizado de novos idiomas, pois podem ajudar a reconhecer e lembrar palavras com mais facilidade. No entanto, é essencial verificar o significado de palavras que parecem semelhantes para evitar o mal-entendido, especialmente com os falsos, tá, pessoal? Os falsos cognatos. Cognatos iguais. A definição: palavras em diferentes idiomas que são idênticas em forma e significado. Eu dei 2 exemplos aqui, mas existem inúmeros, tá? E eu tenho impresso a lista para vocês, que eu vou levar na aula presencial, para vocês fazerem a leitura, se familiarizar, dar uma olhada, porque às vezes você faz a leitura ali, igual a professora está falando, e já lembra de algo e já fica gravado na cabeça. Um exemplo, o hospital em português é hospital em inglês também. Animal em português é animal em inglês também. Tá, agora os cognatos parecidos, pessoal. Já vamos começar a criar uma certa dificuldade aí. Palavras que têm uma origem comum e são semelhantes em forma e significado, mas não são idênticas. Um exemplo, universidade em português e university em inglês. Desculpa a pronúncia, a professora não domina a pronúncia, tá? Informação em português, information em inglês. Perdão, que a professora não domina a pronúncia, tá? Tô tentando aqui também. É próximo à escrita, tá? E ali não fica tão distante uma da outra. Cognatos diferentes ou falsos cognatos. Definição, pessoal. São palavras em diferentes idiomas que parecem semelhantes, mas têm significados diferentes. Apesar de suas formas parecidas, a origem e o significado das palavras são distintos, o que pode levar a mal-entendidos se não forem interpretadas corretamente. Pessoal, tem que ficar bem esperto nesses falsos cognatos, porque eles podem levar o sentido do nosso texto para outro local, outra vertente. Então, assim, uma palavrinha pode confundir a cabeça da gente. Tá? A professora deu 2 exemplos aí embaixo, em inglês e português, e são significados, ela se escreve bem parecido, mas são significados totalmente diferentes.
Vamos se atentar. Eu também fiz, pessoal, a listinha para estar levando para vocês na aula presencial, para vocês estarem dando uma olhada e fazendo reconhecimento de algo. Tomara a Deus que vocês consigam gravar pelo menos alguns aí para facilitar quem não domina, tá, pessoal? Quem domina já está facinho de lembrar. Sobre os cognatos, pessoal, eu creio que é a dica mais valiosa que eu dou para vocês, porque ajuda muito, tá? Quando as palavras são parecidas ou próximas, elas abrem o gatilho da nossa mente. Ela abre para a gente começar a associar o texto. Então, assim, cognato, para quem não sabe inglês, é uma das dicas mais valiosas que a gente costuma ter, tá? Fora os estilos de leitura. Pessoal, na nossa aula de hoje, tá? Preparar-se para as questões de inglês do Enem exige uma abordagem estratégica e multifacetada. Praticar a leitura regularmente, expandir o vocabulário e resolver provas anteriores são passos fundamentais para o sucesso. Pessoal, vai dar certo, vai dar bom, tá? Eu acredito muito, vocês que estão abrindo o coração, que estão vindo para as aulas, que estão se empenhando, vai dar bom, tá? Nós acreditamos que vocês vão conseguir tirar um notão maravilhoso, que vocês são alunos inteligentes e dedicados, estão abrindo aí o sábado para vir com a gente, essas aulas durante a semana à noite, então assim, vai dar certo, tá? E o que a gente puder fazer para ajudar, tá bom? Independente do horário, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem estar enviando pelo WhatsApp, professora, vi um texto, uma questão assim, assado, como que costuma ser resolvido isso? Me envia, que eu vou estudar a forma de passar isso bem bacana para vocês, tá? Compreender os diferentes tipos de leitura, como o skimming e o scanning, e reconhecer tanto os cognatos quanto os falsos cognatos contribui para uma melhor interpretação dos textos, que é aquelas dicas rápidas, aquelas dicas que a gente dá para quem não domina, tá? Quem domina já não precisa nem desses detalhes, já na tradução já consegue resolver os textos. Além disso, o uso de recursos multimídia e a participação em grupos de estudo pode enriquecer a experiência de aprendizado e aumentar a motivação. Pessoal, se vocês pudessem criar grupos entre vocês, amigos, e falar só inglês dentro daquele grupo, também vai ajudar muito a expandir o conhecimento de vocês. Mesmo que vocês tenham que procurar uma palavra certa ou a frase numa IA ou na internet, ajuda, pessoal. Vocês vão começando a praticar e a vivenciar isso, vai ficando normalizado. Também expande o conhecimento de vocês, tá? Ao adotar essas estratégias, os alunos estarão mais bem preparados para enfrentar o exame com confiança e alcançar um desempenho notável. A preparação eficaz não só melhora as habilidades em inglês, mas também abre portas para oportunidades futuras, refletindo a importância de um estudo diligente e bem planejado. Eu estou confiante que vocês vão ir super bem no inglês, para quem optou pelo inglês, tá? E eu estou super à disposição para o que vocês precisarem, né? O que eu não conseguir resolver na hora, eu vou estudar, vou me empenhar para trazer a resposta correta para vocês, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade, tá? De estar aqui com vocês, de estar trocando algumas informações. É muito importante para mim saber que eu posso estar auxiliando em algumas coisas para vocês. E eu acredito demais no potencial de vocês, tá? A professora vai até descompartilhar a tela aqui, vai conversar com vocês sem um compartilhamento, tá? Deixa a professora voltar aqui. Ok. Para agradecer e falar que eu estou à disposição de vocês, independente do horário, tá? Vocês podem mandar para a prof, pode mandar lá no grupo de vocês, que eu estou à disposição para tirar dúvidas, para enriquecer vocês ali no conhecimento, para trazer dicas, para a gente conseguir fazer um Enem maravilhoso, tá? Eu vou trazer umas questões de Enem passados para a gente já começar a treinar, né? Quanto mais a gente pega, quanto mais a gente faz, mais vocês vão aumentar a visão de conhecimento de vocês. Algumas pegadinhas que vão ter, vocês vão estar preparados. A gente vai conseguir fazer uma interpretação de imagens que não tem linguagem verbal, tá? Então, assim, a gente vai trazer várias opções de questões para análise. A professora vai trazer os cognatos para vocês, os falsos, os semelhantes e os iguais, tá? Para vocês lerem, tirar as dúvidas.
o que eu puder para enriquecer o conhecimento e ajudar vocês lá na hora do Enem, a professora vai estar utilizando. Eu também estou aberta, pessoal, a dicas, tá? Se vocês quiserem alguma coisa diferenciada, pode me mandar no PV, eu vou estudar essa forma, vou trabalhar para trazer para vocês bem bacana, bem organizada, para a gente conseguir, quanto mais a gente tiver dica, mais melhorar aí a aula para vocês, tá? A professora está à disposição. E eu gostaria de deixar essa oportunidade, tá? Para vocês terem acesso comigo a hora que vocês precisarem. E não achem, pessoal, que as questões de inglês não são importantes, porque são sim, tá? Se vocês acertam as 5 questões, ajuda demais na pontuação final. Então, assim, vamos dar valor, vamos se dedicar. A gente pensa que não, mas faz diferença, tá? Eu estou aberto para vocês quando vocês precisarem. A professora vai tirar o compartilhamento aqui, tá? Aqui. Aí, vou trazer umas dicas de vídeo também, tá? A professora vai